Esses dias eu estava conversando com uma professora e aí a nossa conversa começou a ir para o lado da política. E nesse momento eu disse assim, eu não sabia até então de que lado ela estava. Aí eu disse que o verdadeiro cristão jamais vota para partido de esquerda. Aí eu citei o porquê, né? Por que que o verdadeiro cristão, não vota no partido de esquerda? Aí eu acho que ela percebeu assim, ela falou, já sei, você é evangélico. Vocês evangélicos são muito preconceituosos contra nós, católicos. Eu sou cristã, sim. Eu sou cristã, sim. Aí eu vi que aquela conversa começou a ficar tensa, né? Peguei e já dei uma amenizada. Vi que ela ficou assim, sabe? Ficou meio esquisito. Começou a ficar tensa a conversa. Aí eu mudei de tom e tal. Aí a gente começou a enveredar pelo caminho da religião, vamos dizer assim, né? Eu falei assim, eu não sei não se essa conversa também vai ser boa, né? O caminho da religião. Porque a política começou a ficar tensa e aí a religião. Aí começamos a conversar, dei liberdade para ela ir falando. Eu gosto muito dos evangelhos que eu leio, mas tem coisa na palavra, na Bíblia, que eu não concordo não. Não. Eu não concordo. Eu já prefiro daí o caminho do espírita. Como que Deus vai ressuscitar? Deus vai ressuscitar um cadáver que já está decomposto, físico. Eu prefiro o espírita porque tem mais lógica, né? Aí eu falei alguma coisa e deixei ela tranquila. Falei, olha, a mão de Deus não está curta, Deus tem o poder de tudo. A senhora, como professora, a senhora consegue entender o sentido da palavra. E se a senhora for de Deus, for cristã mesmo, a senhora vai compreender muito bem as escrituras. E terminei o assunto, dei tchau para ela e pronto. Aí depois eu fiquei meditando sobre a religiosidade nossa, né? A religião, Jesus teve palavra muito mais dura para os religiosos do que para aqueles que não teve religião, que não tem religião, né? Jesus disse palavras muito duras para o religioso, ele foi muito, né, firme. E eu pensando sobre isso, aí eu disse para aquela pessoa, né, falou, você é evangélico? Não, não sou evangélico, não. A senhora está enganada, não sou crente, não sou evangélico. Eu sei qual é o sentido que a senhora quer dizer. Eu vou falar para a senhora que eu sigo a palavra de Deus. O que está escrito na Bíblia, na palavra, eu sigo. Eu não sou religioso, não é religião. Muito bem. Como eu disse, as palavras mais duras foram ditas aos religiosos, né? E as religiões estão aos montes por aí. E o diabo, ele sempre tentou imitar Deus. Sempre tentou fazer algo parecido com Deus, porque ele quer o lugar de Deus, ele gostaria de ter o lugar de Deus. Aí o que o diabo fez? Como ele não tem chance nenhuma, ele inventou a religião. Porque a religião, na vida das pessoas, ela vai até um certo ponto da palavra. Ela não consegue ser 100% da palavra, a religião. Pode observa as grandes religiões aí, ela tem a palavra também, mas tem porcentagens da palavra, né? Ela não consegue aplicar tudo, não consegue ser 100% palavra. Porque a religião, ela consegue colocar um verniz em cima do homem. Consegue pôr uma capa, uma máscara em cima do homem. Ele consegue, entre aspas, dar uma melhorada no homem, né? É assim que a religião faz. Ela consegue deixar o homem com aparência de bom. É isso que a religião faz. Mas a palavra de Deus, o que a palavra de Deus faz com o ser humano? A palavra de Deus faz com o ser humano
recria ele novamente. Faz ele nascer de novo. A verdadeira palavra de Deus, quando está implementada no ser humano, ela cria um novo homem, diferente da religião que é colocado uma capa, um verniz, como está aqui em Mateus, capítulo 23, versículo 27, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então a religião tem a capacidade de botar uma manta em cima de nós. E aí a religião, ela tem cristianismo, hinduísmo, tem tudo, né? Toda religião tem uma partezinha boa, mas a essência dela, a essência de toda religião é má, é maligna, vem do diabo. Porque ela lida só com a aparência do ser humano. A religião vem com regras. Não pode isso, não pode aquilo, você fazer assim, você fazer assim, tal. Enquanto que a palavra de Deus, ela é liberdade. A palavra de Deus, ela nos liberta. Tudo que nós fazemos pela palavra de Deus é por livre e espontânea vontade, diferente das religiões. Quando você segue uma religião, você tem uma regra rígida, mas ela não tem o poder de mudar as pessoas por dentro. Ela não muda. A religião não muda. Por isso que Jesus teve palavras duras para os religiosos, né? E o religioso, ele é muito difícil de se converter, né? Muito difícil. Certa vez Jesus disse para um religioso chamado Nicodemos, capítulo 3 de João, né? Jesus respondeu para ele dizendo assim, para Nicodemos, que era um fariseu. Ele era de uma religião muito rígida, muitas regras, muitas coisas. E aí Jesus falou para ele assim, capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quer dizer, tem que ter um novo nascimento, através da palavra. Aqui em 1 Coríntios capítulo 15, e o versículo 49, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Aí você pode ler o versículo 45 e diante, a necessidade do novo nascimento. E dos grupos, das religiões cristãs, está dividido em vários grupos a religião cristã, né? Os maiores grupos são católicos, depois vem os evangélicos, né? E o grupo mais difícil que tem de ser evangelizado é o evangélico. Esse é o grupo mais difícil que tem de ser alcançado pela palavra. Sabe por quê? Porque o evangélico, ele vem com máximo 90% da palavra, máximo. Eles têm as igrejas, têm as denominações, mas é só 90, ou então 99, ou 80, depende do grupo denominacional que ele participa. Porque nós devemos ser 100% nascido de novo. Se não formos 100% nascido de novo, jamais nós entraremos no reino de Deus. Então, meus amigos, meus irmãos, você é um religioso? Segue as regras da religião todinha. Mas a questão é que os grupos religiosos, a palavra de Deus chega num certo momento da vida dele, ele não consegue aceitar, tanto no grupo católico como no grupo evangélico. Eu conheço evangélico que tem certas palavras de Deus aqui, não entra nele, ele não aceita. Ele não aceita. Como no grupo católico também não aceita, não acredita, eles começam a desviar, interpretar errado, não aceita. Por isso que as palavras de Jesus ecoam até hoje nesses grupos, né? São palavras duras, palavras que de condenação praticamente, né? Jesus condenou eles.
Então fica aqui a reflexão de nós, para cada um de nós. Você é um religioso ou você é nascido de novo? A pessoa nascida de novo, ela aceita a palavra. O alfa e o ômega, o princípio e o fim, do começo ao fim dela, ela aceita todinho, do jeito que ela é. Que Deus possa te abençoar e te libertar da religiosidade. Em nome de Jesus.